dia, gente! Bom dia, tudo bem? Bom dia, Lilian, bom dia, Raquel, bom dia, Alessandra. Sejam todos bem-vindos. Essa aula é uma aula muito importante. A gente vai falar sobre saúde. A gente vai falar sobre sintomas e doenças. E sintomas e doenças estão a serviços da saúde. Enquanto vocês vão entrando, eu já vou convidar vocês para uma dinâmica, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. Ale, bom dia, se eu melhorei? Tô melhorando. Para quem não conhece o pensamento sistêmico, nós temos muitos agentes internos que nos sabotam também, né? Então, falar sobre saúde, eu na minha vida, é muito interessante essas dinâmicas que acontecem, né? Então, a maioria dos assuntos eu falo sobre grande experiência própria. Então, saúde também, né? Estou com a minha saúde abalada aí e eu sei por quê. E saber não resolve, tá bom? Então, o pensamento sistêmico é bom, mas a gente tem que tomar atitudes. Então, vão entrando, gente. É interessante porque a gente vai falar de saúde num momento de pandemia, né? Onde as pessoas estão indo embora. Muitas pessoas estão adoecendo. E as pessoas não estão indo embora só por conta do coronavírus, né? Então, tem várias dinâmicas que estão acontecendo. Então, assim, muitas pessoas estão adquirindo doenças na pandemia, suicídios, né? E vários problemas, né? Vários sintomas, né? Principalmente doenças autoimunes, eu tenho percebido muito. Então é interessante a gente olhar para isso porque a gente está na pandemia de frente com os nossos piores conflitos, né? A gente foi nos apresentado a nós mesmos, né? Isso é difícil, porque é muito fácil a gente curar outra pessoa. O difícil é a gente se ver, é a parte mais difícil. Então é muito fácil para a NASA construir uma nave e de repente ir para Marte, para a Lua, mas para dentro, né? Essa nave não existe, né? Então é um caminho difícil e a saúde está a serviço disso, né? Na verdade, os sintomas e a doença está a serviço de nos levar para dentro de nós. Os sintomas e as doenças nos querem vivos. Os sintomas e as doenças nos querem saudáveis. E a gente não vê algumas coisas, então esses sintomas, porque até a chegada da doença tem inúmeros sintomas, é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes, gente, refleti muito, né, o que eu poderia fazer para ajudá-los. Então, assim, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer isso, tá bom? Mas como esse vídeo vai ficar gravado, então eu acho importante eu dar esse recurso a vocês. Eu gostaria que vocês pegassem qualquer coisa. Pode ser livro, pode ser uma folha de caderno, pode ser um post-it, pode ser qualquer coisa. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês, tá bom? Pra gente iniciar sabendo para onde cada um de vocês já está olhando em relação a sintomas e doenças, independente de qual vocês estão tendo nesse momento, porque seja ele grave ou menos grave, como uma gripe, por exemplo, reflete algo, tá? Então percebam, peguem 3 objetos, por exemplo, pode ser livros, então vocês peguem 3 livros, ou peguem qualquer coisa, gente, quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, pode ser 3 clipes, pode ser 3 moedas, pode ser 3 pedras, pode ser 3 post-it. Por exemplo, aqui, se eu estivesse falando com vocês agora, vocês estivessem falando comigo, eu pegaria 3 livros, porque eu estou no meu escritório, tem muito livro aqui. Mas pode ser qualquer coisa, tá? Peguem 3. Eu vou dar 2 minutinhos para que vocês
peguem esses 3 objetos pra gente fazer uma iniciação. Então, gente, para quem tá entrando aqui agora, a gente vai fazer uma dinâmica de saúde, tá bom? Todo mundo tá precisando disso, acredite. Nós estamos numa pandemia. Bem, se você não quiser fazer, fique à vontade, pode fazer depois, né? Se você quiser assistir esse vídeo depois. Eu peço desculpa pela minha voz, eu estou com garganta inflamada, estou com gripe. Isso tudo é algo bem sistêmico. Então vamos lá, gente. Faça uma soltura no seu corpo, né? Então a gente vai falar de sintoma de saúde. E aonde está isso? É dentro do nosso corpo, né? Refletido no nosso corpo. Então apenas solte seu corpo. Sem muitas delongas, batem seus pés no chão. Acordem seu corpo. Simplesmente acordem seu corpo. A gente fica dormindo muito tempo, né? Então, estica os braços, se estica. Não perca essa oportunidade de fazer comigo isso. Nós estamos num campo aqui. Por exemplo, eu estou estralando inteira aqui, ó. Como vocês estão de corpo. A gente malha às vezes o corpo. E a gente vai malhar agora internamente. Então, pessoal, eu vou convidar vocês para pegar seus 3 objetos, tá bom? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Então, vamos lá, gente. Eu vou denominar esses 3 campos de informação. Cada um de vocês vai entrar dentro do campo de informação de vocês, tá bom? Então, o primeiro campo eu vou chamar de campo número 1. O segundo campo eu vou chamar de número 2. E o terceiro campo eu vou chamar de 3. Vai ser uma dinâmica simples, tá bom? Se a gente estivesse num curso, eu ia fazer mais profundo, mas a gente não tem tempo. Então, simplesmente você vai colocar eles na sua frente, esses 3 campos. Certo? Gente, os campos que eu estou denominando aqui, eles têm uma informação. Olhem para esses 3 campos. Coloquem o dedo de vocês num campo, depois coloquem os dedos de vocês em outro campo, coloquem o dedo de vocês no outro campo. Se vocês depois quiserem fazer com mais calma, o ideal seria você colocar esse campo no chão. Isso aqui é uma âncora, tá? É um exercício de âncora. No meu curso, eu ensino vocês a fazerem isso. Então, eu dou curso de formação de bonecos individuais e de âncoras. Então, o que você faria, tá? Você colocaria no chão, mas a gente não tem esse tempo, tá, gente? Então, a gente vai só olhar mesmo. Mas você sobe em cima desse campo, tá bom? É assim que é o exercício, se você quiser fazer isso. Só que a gente precisaria um pouquinho mais de tempo. Mas se sinta pelo menos atraído pelos campos. Colocando o dedo ou subindo em cima, se vocês preferirem. Porque, gente, a técnica não importa, o que importa é a informação, tá bom? Percebam a informação, vocês se sentem mais atraídos pelo campo 1, pelo campo 2 ou pelo campo 3? Lógico que vocês vão sentir dificuldade, por quê?
porque talvez vocês não estejam acostumados a fazer isso. Então, que exercício que é esse, gente? É um exercício de perceber os campos de vocês. Então, quando a gente tem um campo de informação e a gente pode perceber para onde eu me atraio mais, certo? Tem um impulso ali. Um impulso é de informação. O campo tem força e energia. Esse campo ele puxa. Então percebe qual te puxa mais? O 1, o 2 ou o 3? Tá? 1, o 2 ou 3. Qual campo te chama mais atenção? Então, eu tô vendo o que vocês estão colocando aqui. O impulso primeiro, né, que vocês estão colocando aqui, tem uma dinâmica bem simples. Ela pode vir a ficar bem profunda se a gente tivesse essa oportunidade. Quem sabe eu faço uma live só de dinâmicas, né? Se vocês quiserem, se vocês acharem importante, eu faço isso. Mas olha só, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2. Nenhum 3, né? Que engraçado. Então, meus queridos, a saúde, ela está a serviço da vida. A saúde, ela é muito maior que o campo da medicina. E eu gostaria de dizer para vocês, e com todo o respeito para todas as profissões que são de saúde, que a saúde é muito maior que essas profissões, porque a saúde, gente, engloba o nosso corpo físico, o nosso corpo sutil, né? O universo das emoções, o universo espiritual, porque para que a gente tenha algo no nosso corpo, significa que o nosso campo sutil, que lá dentro está muito doloroso, está muito tóxico, está doente. E o que está doente, gente? Então esse exercício, eu já vou falar para vocês, tá bom? Mas antes, eu gostaria de começar dizendo que a saúde, deixa eu abrir meus slides aqui, que a saúde, ela está representada, né, muito pela medicina, mas a medicina, ela cuida de um campo da saúde, certo? O universo da saúde, ela é muito maior, porque no curso de medicina, por exemplo, ninguém estuda o espírito, não estudam as almas, né? Não estuda o corpo sutil, a maioria, né? Pelo menos no Ocidente ainda não, mas nós temos a medicina integrativa que já olha para isso, ainda bem. Mas recentemente, então, o Ministério da Saúde já disponibilizou as constelações familiares no SUS. Então, nosso Sistema Único de Saúde já está olhando para esse lugar, né? Que é um lugar muito mais de profundidade. A nossa saúde começa dentro de nós, né? E a nossa doença também. Então, o sintoma e as doenças, eles estão a serviço da vida. Quando um sintoma vem, ele quer dizer que alguma coisa da nossa vida não está bem. E a nossa vida começa aonde? Com os nossos pais. O exercício trazia piores pais, os pais certos e os melhores pais. Quem colocou que está no número 1, sente que tem os piores pais. Quem colocou que está no número 2, sente que tem os pais certos. Ninguém aqui me disse que colocou no 3. O 3 significa que eu gostaria de melhores pais. Então, quem colocou no 1, sente que estar com os piores pais talvez faz de você uma vítima. Percebam isso. Eu vou dizendo ao longo dessa live um pouco mais sobre isso. Então, quando eu acho que eu tenho os piores pais, eu reconheço em mim coisas ruins. Eu estou numa grande energia negativa. Isso não é bom, certo? Porque essa grande energia negativa faz com que você se atraia por coisas negativas e tudo no seu entorno seja muito negativo.
Então, gente, sabe aquela coisa assim, estou numa nuvem negra? Então é mais ou menos isso, porque se eu desenhar um espiral aqui para vocês, poderia ter pego o meu flip chart, mas vamos lá. Pensem no espiral. Pense que vocês estão nessa energia negativa aqui. Então, o que que você faz? Nesse lugar, você só atrai pessoas que estão também nesse lugar. Se aqui eu vibro amor, e aqui eu tenho paz, eu tenho leveza, eu preciso andar todo esse percurso para chegar até aqui. Enfim, significa, gente, que quando você está nessa vibração e você sai e vai ao mercado e tem um coronavírus andando por ali, teu campo está aberto, então você vai pegar a doença, compreende? E outras pessoas não pegam, né? Então, por que que eu me deixo ser invadida? Então, gente, a saúde começa nos nossos pais. Então, a gente vai falar sobre isso homeopaticamente, para não assustá-los. Então, fiquem com essa informação para quem colocou num grupo, no campo 1, eu me sinto bem com os piores pais. No campo 2, eu me sinto bem com os pais certos. Está melhor olhando para a saúde. Agora, quem colocou que precisam de pais melhores, então tá pior ainda que os piores. Porque eu não vejo os meus pais e gostaria de outros pais. Mas a gente fala mais sobre isso daqui a pouco. Tudo bem? Tô vendo aqui que vocês estão falando misericórdia. A outra tá assustada. A Dulce colocou o número 3. A saúde é estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente, o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo dentro dos limites normais para a sua forma de vida. Sim, Fábio, querido, super estudioso, né? Isso mesmo, Fábio. Na verdade, a gente tem uma saúde, né? E é muito importante que a saúde ela esteja no campo cognitivo, igual você acabou de descrever. Isso é uma saúde do campo cognitivo, mas a saúde é experiência, tá? Então, vamos ser um pouco mais simples, porque aqui, e eu já indico esse livro aqui, gente, ó, no centro sentimos leveza. A saúde, ela é leve, a doença, ela é pesada. Então, para a gente estar com saúde, nós precisamos estar com o nosso campo sutil e o nosso corpo leve, inclusive o corpo mesmo, né? Porque quando a gente está obeso, por exemplo, a gente está saudável, não é verdade? A gente está precisando formar um campo de proteção aí contra quem? Então, tudo é leve, inclusive o peso, né? Então, o corpo, gente, ele fala, não é? Eu vou colocar outro livro que eu acho muito legal, que é A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo, de onde eu tiro muitas coisas. E, claro, a metafísica das doenças, né? Que é a da psicossomática, enfim. Mas eu gostaria de dizer para vocês que saúde é experiência. Nessa pandemia, a gente está tendo muita experiência de conflitos graves, conflitos de rompimentos, né? Você vê as famílias se rompendo o tempo todo, invasões, né? Então as pessoas estão ficando em casa e os limites territoriais estão sendo invadidos, né? Então, assim, a gente adoece com a invasão. Então, assim, a falta de respeito do outro nos invade. Então, a gente precisa dar limites para todas as pessoas. Nosso corpo tem limite, certo? Você consegue, ó, eu não consigo adentrar o meu corpo. Tem um limite aqui, ó. O meu corpo me protege, não deixa entrar, não é? Agora, por que eu me deixo ser invadida? Compreende? Então, isso que nós precisamos ter a compreensão que você é algo que precisa dar certo, seu corpo precisa dar certo, seus alimentos é integrativo, né? Mental sim, mas emocional, tá, Fábio? Ó, Fábio,
Presta atenção, você tá bem no campo cognitivo, tá? É daqui que eu tô falando, ó. Aqui é importante, mas é aqui a saúde, ó, coração, tá? A cabeça, ela é a razão da gente. Ela é muito importante. Só que se você faz um exercício do segredo, fica lá, coisas maravilhosas estão vindo até mim, coisas maravilhosas estão vindo até mim, e você tá numa família tóxica, sendo invadido todo momento, coisas péssimas vão vir pra você. Porque o que a gente tem dentro vibra 10 vezes mais forte do que a gente tem fora. Entende? A mente mente. Olha o nome dela, gente. É uma mentira a mente da gente. Ela mente para nós. Compreende? E eu fiz uma dinâmica que eu achei super rica para partilhar com vocês, porque essa live seria segunda-feira e meus filhos ficaram doentes. E quando eu postei a live, gente, eu não coloquei o folder da aula, que seria essa, que era a aula 8. Eu postei a aula anterior a 7. Veja que ato falho. Como o meu inconsciente sabia que eu não poderia estar nessa aula. Isso é uma sabotagem? Sim, mas também é uma proteção, compreendem? Então, é muito interessante eu vir aqui doente, né? Mais ou menos doente, né? Porque eu já sou boa, só estou fanha. Falar isso com vocês, porque eu vivenciei essa semana isso daí. Eu dei muito mais, meus filhos ficaram doentes, eu dei para eles o que eu não tinha e eu fiquei doente. Compreende? Então a gente precisa perceber os limites, né? Pra gente estar saudável, nós temos que dar limites. E eu me recordo de às vezes as pessoas, eu dou limite, tava dando limite para algumas pessoas e, né, principalmente no curso, a gente dá os limites para aluno, né? E às vezes você fala, nossa, você é grossa ou você foi ríspida. Gente, limite, entende? É limite. Isso não é confortável. O limite não é confortável. Quando a gente dá um limite para uma criança, por exemplo, ela não gosta. Não é verdade? O limite não é confortável. Então, pera lá. Primeiro eu, porque o mandamento é amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. É como você, não depois de você. Compreendem? Então, o amor, ele precisa vir de nós, mas a gente tem que ter para dar. Então, eu trouxe aqui algo, né, pra gente perceber. Para quem está entrando agora, nós fizemos uma dinâmica, piores pais, bons pais, melhores pais. Para onde você está olhando? Para onde, que campo é o campo da sua família? De piores, de bons ou de melhores? Né? Os piores eu me reconheço vítima, porque eu tenho os piores pais, eles são ruins comigo, contra mim, né? Nos melhores eu não vejo esses pais. Eu nem quero esses, eu quero outros pais. E nos bons, você já está olhando para ele, é o mais equilibrado. Então, gente, o sintoma e a doença é uma crise que manifesta através do corpo. O sintoma e doença é uma crise, né? Não temos crises existenciais? Temos crises corporais. Então, o que o corpo diz? Olha para algo e movimente-se. Dê um passo e vá adiante. Os sintomas e doença nos obrigam a parar. Não é verdade? Eu tô com gripe, eu tive que dar uma parada. Tive que rever algo, né? Então a gente para, a gente revê e a gente analisa. Então o sintoma ele vem também para nos frear. Opa, esse campo aí não tá dando certo, esse lugar que você tá, não tá dando certo, tá? Olha, Fábio, que interessante. Você teve pais, né? Que você existe. Vamos olhar para isso? Essa é a primeira coisa que você precisa rever. Por isso, talvez o teu campo mental tão forte. Você tem pai e você tem mãe porque você existe. Talvez você não conheceu eles. Eu não sabia. E talvez tenha que fazer as pazes com a sua história, né?
Porque quando a gente tem uma história difícil, a gente tem um recurso grandioso. As histórias difíceis só vêm para almas grandiosas, meu querido. Te colocaram no mundo e você sabe quantas milhões de almas não puderam vir ao mundo? Quantas mulheres abortam? Espontaneamente e provocadamente. Cerca de 6 a 7% das mulheres têm abortos. Você veio. Você é um milagre. Compreende? A coisa mais importante que existe dentro do pensamento sistêmico é a vida que ganhamos. Nós não recebemos a vida, nós ganhamos a vida. Ao passo que milhares, de centenas de bilhões de almas tiveram a vida interrompida antes de nascerem. Então, é uma dor muito profunda, tá? Mas a gente tem que olhar para isso. É importante, inclusive para sua saúde mental, porque se a gente fica muito no mental, a gente não acessa o coração, e o coração é o órgão do sentimento. Não me sinto vítima, sou grato pela vida. Ah, você é maravilhoso, Fábio, que graça. Mas as suas palavras não são reais. Porque você não está no campo emocional, você está falando comigo totalmente no campo cognitivo. Eu sinto isso, tá bom? Então, a pior mentira que você conta é para você mesmo. Porque não basta ser grato. E essa gratidão que você se refere não é do seu coração. Você tem que estar em paz com a sua história. Se você tivesse paz, você não dizia que você não tem paz. Tá bom? Então, sem julgamento, estou sentindo você aqui, tá? Então, vamos olhar para isso e fica aqui, que a gente vai falar bastante sobre isso. Como que eu tomo esses pais que eu nunca tive, eu não conheço? Isso é uma dor. Eu não sei, na verdade, eu sei o tamanho da sua dor porque eu já experienciei seu campo muitas vezes. Eu tenho muitos alunos que não tiveram pais nesse sentido, que não conheceram os pais biológicos, muitos alunos mesmo. Então, quando a gente constela, a gente entra nesse campo. Então, a dor desse abandono, ele é o quê? A dor do desamparo emocional, né? Mas você não foi desamparado, porque alguém amparou você, não é verdade? Então a gente faz as pazes com essa história. Não é simples, mas é possível, tá? Então, eu entendo que você traz uma emoção aqui, tipo, uma saúde aqui, mas eu te convido a ficar aqui e trazer pra cá. Olha, é pertinho, é bem perto. Mas para isso, Fábio, a gente tem que falar, porque quem faz essa ponte aqui, ó, olha só, nossa cabeça e nosso coração, ó, né? Na verdade, nosso racional tá aqui, ó. A boca fica bem no meio. Então a boca é a ponte. Então falar, fazer terapia, anamnese, né? Além da constelação familiar é muito importante. Então, numa roda de cura seria muito interessante pra gente acolher a sua história. É disso que a gente precisa, de acolhimento. Então, perceba, os sintomas e a doença nos obriga a parar e a rever algo, seja comigo, com as minhas atitudes, com a minha família, com o meu companheiro, com os meus filhos, com as pessoas em volta, com a vida. Portanto, toda crise está a serviço da vida. Todo sintoma pede algum movimento. Todo sintoma pede um movimento. E o movimento pode ser: chega. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair desse lugar. Esse lugar não me cabe mais. Essa caixa, né? Você imagina, gente, um pé que calça 40 num calçado de 36. Não cabe, né? Então, o sintoma diz: tem algo novo querendo entrar. Repito, o sintoma diz: tem algo novo querendo entrar.
E você não deixa entrar, porque você está resistindo a um lugar que não te cabe mais. Então nós queremos ficar agarrados ao velho. Quando a gente quer ficar agarrado ao velho, que o sintoma vem. Gente, eu tenho certeza que vocês sentem isso, só que vocês ignoram os seus sentimentos porque nós não fomos ensinados a ouvir a nossa intuição. A gente sente que não é o nosso lugar, mas a gente fica, mas a gente fica, mas a gente fica, mas a gente fica. Aí o sintoma vem, uai. Cara, você tinha que ter dado um passo, você não deu. Eu dei por você. Compreendem? Muitas vezes, fora do tema das aulas, você dava umas dicas que eu sempre recebia. Ai, que bom, Fábio. Pois é, Fábio é meu aluno da faculdade de Direito, né? O direito, Fábio, eu e você, né? Nós compartilhamos dessa profissão, está a serviço de olhar para uma justiça. Quem busca justiça? Justiça, quem precisa de uma justiça? Então, galera do direito, né? Todos nós estamos juntos. Estávamos em busca da nossa própria justiça. Por exemplo, como eu resolvi um pouco isso dentro de mim, eu já pude me distanciar um pouco mais do direito, mesmo depois de tantos títulos, né, que eu fui em busca do direito, né, mestrados, doutorados, e eu tive até que fazer terapia para, né, resistir a isso. Então tudo isso está dentro de mim, então isso já não é tão importante. Mas a gente busca no direito uma grande justiça. Nossa, uma autojustiça. E é tão lindo, gente, porque em busca da justiça do outro, a gente vai também fazendo as pazes no nosso coração se a gente buscar a justiça que apazigua. A justiça que faz a grande justiça. Só que a gente sabe que o cenário do judiciário não traz justiça. Por quê? Não existe justiça quando um ganha e o outro perde. Isso é justo? Quando um ganha e o outro perde? Se tudo se refere ao meu campo emocional, eu me atraio por uma situação. Vamos falar de uma violência doméstica. Não existe uma pessoa que é violentada, que é vítima, e a outra é agressora, porque eles são simbióticos. Uma hora eu sou vítima, mas muitas vezes eu, que acho que sou vítima, sou a mais agressora de todas. Vocês imaginam que o Estado do Talibã são feitos por vítimas ou por agressores? Quem são aqueles homens que querem matar as mulheres? Estão com raiva de quem? Vocês acham que eles estão em paz com a mãe? Não, eles se sentem vítimas das mulheres, então vamos matar eles. Compreendem? As vítimas são os verdadeiros agressores. São os agressores, né, que a gente acha que estão no polo ativo. Então, esse campo, ele é assim o tempo todo. Compreende? Então, a justiça, ela está quando eu percebo e eu saio dos polos e eu vou para o justo meio, não é? Você sempre esteve além do direito, sempre senti isso. Obrigada, Fábio. Eu sempre estive em busca de mim mesma, viu, Fábio? A verdade é bem essa. Muitas vezes, fora do tema das aulas, legal. Eu sempre senti que precisava de algo mais, né? E como minha história, eu tenho uma história de fluxo de amor interrompido no meu nascimento, então esse algo mais foi muito importante para mim, então eu busquei muito. Eu sou uma buscadora. E essa minha dor da infância, ela fez com que eu tivesse esse impulso. Então eu sou muito grata à minha dor, somente porque eu tive esse sintoma e que me gerou doença, tá? Eu tive doenças em relação a essa dor. Eu pude fazer isso. Então, gente, as doenças estão a serviço da vida. Então eu estou aqui falando para vocês, compartilhando somente porque eu tenho uma dor. Então, a dor é o nosso maior recurso, principalmente quando ela é na infância, né? Então, é muita coisa que eu gostaria de dizer em pouco tempo. Mas vamos lá. A pessoa enferma, à medida que se abre para se olhar, ela se expande. Então, igual eu estou dizendo agora, quando eu sinto a minha dor, mas eu não me coloco como vítima, né? Se eu acredito que tem um Deus, algo maior, uma consciência coletiva, enfim, qualquer coisa que seja maior que eu, que seja meus pais, né? Que seja maior que eu. E que eu sei que um rio flui,
o rio não volta para trás, ele flui, certo? E se a vida tá me mandando para esse lugar, hoje, eu, Michele, eu me permito esse fluir, ainda que doa. E dói, mas não sofre. Dor e sofrimento são coisas distintas. Quando eu me permito fluir, mesmo que aquilo me traga um desconforto e eu tento resolver esse desconforto acreditando em algo maior, isso é expansivo. Nisso há saúde. Se eu tô doente, nisso há cura. Agora, se eu resisto, aí é o problema. Se eu resisto ficar no passado, se eu resisto ficar no lugar onde eu não caibo mais, vem o sintoma. Então, gente, é tão simples. Eu estou lendo aqui uma parte de um curso que eu fiz de Sofia Hellinger, tá? Sofia Hellinger, do próprio Instituto da Hellinger. Isso aqui não sou eu que fiz, tá? Esse é parte da aula que eu tive dela sobre saúde. A enfermidade não é somente física. Não, com certeza não. O físico é o último. Para estar no físico, a alma já está dilacerada. Então, com isso, vemos transformações nas pessoas e na família e todos os entornos. Quando um doente, um ex-doente, ele cresce, ele expande e ele aceita, às vezes ele aceita isso, ele aceita a informação que a doença, então veja, não é aceitar a doença, aceitar a informação que a doença veio trazer. Quando o doente, o paciente, gente, por favor, esse nome tem que ser abolido. Você não pode ser paciente, você não pode esperar. Você tem que ser ativo, não passivo, compreende? Olha a palavra que a medicina traz. Eu sou médico, você é o paciente. Uau! A doença está estabelecida. Compreendem? Nós temos que fazer movimentos e ser ativo. Compreende, gente? Nós precisamos nos pegar um pouco a outras culturas nesse campo da informação do campo de saúde. Então, esse amor que não flui começa a entrar em movimento e é percebido por todos, cada um no seu campo. Então, quando eu me expando, então a saúde, gente, é sistêmico, certo? Se eu tenho uma doença, quem que fica doente junto comigo? A minha família. Vocês têm dúvida que a minha família fica doente junto comigo? Então, quando eu me curo, a minha família também. Isso é lindo, né? Por que a gente tem casos de reincidências e também temos casos que a gente sabe que é o tal do genético? O que é genético? O comportamento, né? As células, sim, elas alteram, né? De uma geração para outra, você vai transmitindo a informação da emoção, consequentemente, você vai transmitindo a informação da doença. Por quê? Porque se o meu órgão o meu órgão que registra algo, então vamos colocar aí o fígado. O fígado é o órgão da raiva, certo? Então, se eu sou de uma geração onde as pessoas têm raiva, óbvio que eu já nasço com problema de fígado. Por quê? Porque é muita emoção, é muita carga para aquele órgão. O órgão adoece porque ele não suporta, é muita raiva, é muita emoção. Ele filtra a raiva, mas se ele não consegue resolver o conflito, como que ele resolve o conflito? O órgão da gente resolve o conflito adoecendo, porque através da doença ela mostra: eu não aguento mais segurar a tua raiva. Poxa vida, se liga, rapaz, se liga, menina, né? Sai dessa raiva. O órgão tem essa informação para nos dar. Então ele adoece para dizer pra gente: pare de sentir raiva. Então, eu não paro. Meu bisavô sentiu, meu avô sentiu, né? Meu pai sentiu, minha mãe sentiu, enfim. Eu sinto. Então, já posso nascer com problema de fígado. Compreendem isso? Então, aí, a saúde está a serviço disso, da gente perceber qual emoção a gente precisa expandir. Por que sentir tanta raiva? Raiva está no campo do masculino. Ok? Então, os sintomas e doenças estão a serviço de algo com muita frequência de pessoas excluídas da família. Quando eu sinto muita raiva, né, pode ser que eu excluo quem? Mas não somente isso, tem a ver também em vivenciar um grande sentimento de tomar os pais com muita gratidão. No Êxodo 20, 12, né?
capítulo 20, versículo 12, está escrito lá: honrar teu pai e tua mãe. Tudo começa na nossa relação com os nossos pais. Honrar a vida que recebemos acima de tudo, né? É preciso, Fábio, bem isso que você está dizendo aqui. Então, tudo começa na relação com os nossos pais. Honrar teu pai, tua mãe, sintomas e doenças. Saúde tem a ver com amor, a saúde tem a ver com gratidão, a saúde tem a ver com aceitar a vida como ela é, portanto, a vida é um movimento em direção à saúde. Aquilo que já foi vivido no passado não tem mais lugar, precisa dar espaço para o novo. A cura é o movimento do dizer sim à vida. Sim ao sintoma. Sim, eu entendo o que você veio fazer aqui. Tá bom, eu entendi. Então, essa relação de casamento é insuportável para mim e eu vou lá e atraio uma doença autoimune, sobretudo. Então, eu tenho que dar um passo, porque se eu continuar nesse lugar que é insuportável para mim, eu vou morrer. Um lugar que é suportável para mim é um lugar tóxico. Compreende? A gente precisa nos alimentar de coisas boas. O bom expande, o mal mata, né? Então, na maioria das vezes, o sintoma vem para reconciliar com alguém, e na maioria das vezes é com a nossa mãe. Então, se eu tô num péssimo casamento, estou muito mal com a minha mãe, possivelmente, né? Por que eu me atraí para um homem muito ruim? Será que a minha mãe era uma pessoa que eu julgava ruim, né? Então, de novo, honrar o pai e a mãe aí. Se formos fixarmos um determinado diagnóstico, então já entramos numa rua sem saída. A cura se manifesta quando você compreende que é pequeno e aceita a parte da responsabilidade que te cabe. Porém, se for passageira essa aceitação, mais tarde o sintoma volta. E volta com mais força. Vocês me mandaram algumas perguntas, eu vou dizer aqui. Antes, eu vou dizer só uma coisa. No nosso corpo, nós temos 7 canais abertos, né, que filtra as coisas, que a gente denomina de chakra. Então, o nosso chakra básico, que é o nosso cóccix, que quando a gente senta, a gente senta com as pernas assim cruzadas, assim como eu estou agora, por exemplo, tá vendo minha perna? Estou tipo no movimento de meditação. Quando a gente senta assim, a gente está com o nosso chakra básico encostado na cadeira. Esse chakra básico, ele é responsável pelas glândulas suprarrenais. Então, a sua função do chakra básico é sobrevivência. Está relacionado a comer, beber, dormir, sexo, abrigo, né? E as influências no campo físico são várias. Talvez a gente fale das doenças, mas vamos lá, vou falar só de chakra básico, tá bom? Anemia, resfriados, paralisia, sexualidade reprimida ou excesso, problemas de coluna, hemorroidas, depressão, agressividade, pressão alta, pressão baixa, astenia, melancolia, insuficiência renal, fadiga, dores lombares, todos estão em desequilíbrios o chakra básico. Nós constelamos isso. Enfim. Nós temos aí 10 minutos, tá? Vou falar de mais um chakra. Gente, eu tenho uma dificuldade de não entregar, né? Claro que a minha ajuda é excessiva, está a serviço também de olhar para isso. Eu tenho algumas perguntas que vocês me mandaram, mas vou falar do segundo chakra, que ele é tão importante, que é o nosso útero. Então vamos lá? O nosso útero, o nosso segundo chakra, tem ligação com a criatividade e vitalidade. As funções principais são autoestima, energia sexual e expressão do eu, através da criatividade, da sexualidade e da fertilidade. O meu segundo centro de energia, que é mais ou menos no útero ali, está relacionado com o meu bem-estar físico, prazer e realização. E perceber os meus sentimentos de medo e culpa. Quando eu estou com esse chakra desequilibrado, com esse portal, esses órgãos, né, gente? Está relacionado aos órgãos. Quais doenças que me causam? Doenças de rins,
distúrbios gástricos, intestinais, medo, alergias, má adaptabilidade, incapacidade de construção, perdas materiais, problemas hormonais, infertilidade, doenças de fígado, doenças de pâncreas, vesícula, rins, bexiga, perda de vitalidade, insegurança, problemas de menstruações, doenças sexuais. Então eu preciso olhar para esses órgãos, entende, gente? Então o chakra do baço, que é o nosso chakra de reprodução, ele pega o nosso útero, né, no homem a próstata, né, as trompas, os óvulos, né, esqueci, gente, como chama? Ovário. Enfim, o nosso sistema reprodutivo, tanto feminino quanto masculino. Então, esses desequilíbrios. Aí vocês me perguntaram, né? A Raquel que tá aqui me perguntando, alergia, vamos lá. Alergia. Vou responder algumas perguntas de vocês. Então, alergias são pessoas irritáveis com comportamento alheio. Quem não consegue perceber suas projeções sobre aqueles que o afetam, contrai doenças alérgicas internas. Então, a alergia, ela está relacionada a gente não conseguir lidar com o outro. Então, claro que é isso que eu falei para vocês. Sempre a saúde, a gente precisa ter um campo de limite, né? Então, o limite, ele é não só do corpo físico, porque eu consigo muito bem falar para a pessoa não tocar o meu corpo físico, mas e o meu campo sutil? E quando eu permito a invasão, compreende isso? Então, as alergias são, né, pessoas irritáveis com o comportamento alheio. Eu me irritar profundamente com o comportamento alheio. Lógico, as alergias alimentares. Então, vamos lá. Alimento é mãe, certo? O meu primeiro alimento veio onde? Gente, onde veio meu primeiro alimento? Você consegue me responder isso? Respondam isso para mim. Qual que é o primeiro alimento que eu recebi? Alguém pode responder? Participem. Participem, porque errar é maravilhoso, porque a gente pode refletir sobre isso. Qual que é o primeiro alimento que eu recebi, gente? Não foi o leite materno, né? O primeiro alimento que eu recebi veio de dentro da minha mãe. O primeiro alimento que eu recebi não foi o leite materno. O primeiro alimento que eu recebi foi do corpo da minha mãe, quando eu estava ligado na placenta. Então, tudo o que eu recebo está ligado com a minha mãe. Alergias alimentares, seja ela do que for, leite, proteína do leite, lactose, alergias a glúten, alergias a castanhas, alergias a pólen, alergias ao ar que a gente respira, alergias do planeta Terra. É da mãe, tá bom? Então temos que olhar para isso. A alergia, ela também diz, meu Deus do céu, para de me invadir. Né? Porque a mãe que não nutriu, ela tende a ser invasora. Principalmente a mãe que não amamentou. Porque ela tem o fluxo interrompido, ela tá tentando retomar esse fluxo. Então, constelar é maravilhoso porque a gente não precisa ter uma briga aí. Você entende a dinâmica da mãe. Ela sempre está tentando te salvar, porque ela tem uma culpa. Ok? Aí vocês me perguntaram também sobre anemia. Toda doença do sangue mostra tristeza e desânimo. Pessoas não conseguem se libertar das rédeas impostas pela família ou do cônjuge. Se negam a viver seus sonhos, né? Então, gente, isso é grosso modo, tá? A grossíssimo modo. A gente tem que constelar para ver para onde olha esse sintoma. Então, a grosso modo, da psicossomática tem todas essas informações. Hormônios, gente. Quem tem problemas com hormônios? Gente, olha que legal. Hormônios, olha como rima com humor. Humor, hormônios.
Então, pessoas mal-humoradas têm problemas hormonais. Asma é uma reação impulsiva frente à desarmonia entre um homem e uma mulher. Ou seja, ela é desencadeada por elementos emocionais já registrados no nosso inconsciente quando seus pais ou responsáveis discutiam intensamente ou ameaçavam separar-se. O pulmão direito representa a mãe ou a mulher, o pulmão esquerdo representa o pai. Isso é a Cristina Cairo que fala, tá? Nas constelações a gente entende que o pulmão direito representa o pai e o pulmão esquerdo representa a mãe, mas eu entendo quando ela diz que o pulmão direito representa a mãe, porque é a mãe que não deixa o acesso ao pai. O pulmão esquerdo representa o pai, porque também tem um fluxo do amor interrompido com a mãe ali. Então, crianças com asma revela que seus pais não se respeitam ou, se são separados, um critica o outro no coração. Mães solteiras que têm filho com asma representa ressentimentos contra os homens, sobretudo contra seu pai. Asma em adulto representa medo interno de crescimento. É com isso que carrega desarmonias em relação ao sexo oposto, pois está sempre esperando que os outros melhorem, que os outros adivinhem seus pensamentos. O pulmão representa seus pais e os seus amores. É preciso amadurecer a forma de ver a relação amorosa, encontrando dentro de você uma maneira mais inteligente e menos emotiva de se relacionar com as pessoas. Deixe de ser mimado e não permita que tratem você como um doente dependente. Cresça e deseje sinceramente viver sua vida. Gente, isso daqui eu acabei de ler, tá? Isso daqui é ipsis literis ao que a Cristina Cairo fala sobre asma. Eu gosto muito da Cristina Cairo. Sempre me recorro a ela. Esse livro é muito bom, tem 3. Psoríase. A Dani tá perguntando aqui. Aí voltou. Gente, psoríase. Então vamos lá. Psoríase é uma doença autoimune. Então, doenças autoimunes, que a medicina denomina autoimune, são doenças do campo sutil, são doenças da nossa alma, são doenças que a nossa psique cria para nos proteger. Então, vamos lá. Psoríase é uma doença da pele, certo? A pele é o nosso primeiro órgão, o órgão maior que nós temos, e o órgão que nos contacta direto com as outras pessoas, que nos contacta com a Terra, com o planeta. Então, vocês estão me vendo, estão olhando minha pele, certo? Então, é a pele a comunicação primeira, né? Antes dos outros órgãos que estão internos. Então, psoríase revela uma falta de contato físico lá no nascimento. Então, às vezes eu desenvolvo lá na frente, na minha forma adulta, mas esse registro já está guardadinho lá no meu inconsciente de que eu precisava muito de colo, eu precisava muito de ser acolhida, eu precisava muito de carinho e eu não tive. Aí, quando eu sou adulta, eu tenho uma grande decepção com as minhas amigas, com o meu namorado, com meus pais, com o meu trabalho, enfim. Algo que eu precisava de acolhimento num momento muito importante da minha vida e eu não tive. Então a pele começa a descamar. Tudo bem? Mas é claro que a gente precisa olhar para a sua, para o seu sintoma, para a sua doença, para ver dentro do seu clã o que ela representa. Porque a minha família tem uma lei, a família de vocês tem a lei de vocês. Então isso é bem a grosso modo, só para dar uma refletida, que quanto o campo emocional da gente nos manifesta através desses sintomas. Sintomas de gripe. Gente, gripe é uma água que sai da gente, certo? Isso é muito interessante porque é o que aconteceu comigo. E essa semana eu passei pela minha homeopata maravilhosa, doutora Ana, e até falei pra ela isso, que eu estou com uma dificuldade de chorar. Porque eu sou mãe de 2 bebês e tenho que aguentar muita coisa. E essa dificuldade de chorar faz com que a gente sobrecarregue psicossomaticamente falando, né? Então, o que é psicossomático? É quando eu somatizo, eu coloco para dentro do meu corpo uma somatória de emoções.
Então, quando eu choro, eu elimino elas. Ou quando eu falo as minhas emoções, eu elimino. E quando eu não elimino, às vezes o corpo elimina com a gripe, entende? Então, assim, o nariz escorrendo são lágrimas. É as nossas águas tóxicas que não podem mais ficar dentro do nosso corpo. Mais ou menos isso. Claro, tem infinitos significados aí. O vírus também é uma invasão, né? De um momento que você se permitiu ser invadida, ou de que você invadiu a outra pessoa também. Compreendem? Nesse sentido. Dores de cabeça frequente. Dores de cabeça tem muitas causas, né? Mas basicamente é quando eu me preparo para um grande combate. Então, dentro da nossa cabeça, existe no meu inconsciente uma informação de que eu fui tolhido e desrespeitado e muito a vida inteira. Então, às vezes eu me armei, certo? Eu me armei para me defender. Então, todas as vezes que alguém me controla, que alguém, né, vem, me fere, eu me armo. Então, a dor de cabeça é, hormonalmente falando, uma preparação de guerra. Percebe se você se põe nesse lugar. Existem outros lugares, tá? A Ana, ela é maravilhosa, também adoro os livros dela e tive a oportunidade de estar com ela no congresso em Balneário Camboriú. Todos deveriam ler ou acessar de alguma maneira esses conhecimentos sobre a linguagem do corpo. Com certeza, Ana, maravilhosa, minha mestre de yoga. Grande beijo pra você. Epilepsia. Epilepsia, deixa eu ver aqui se tem epilepsia. Essa eu não procurei ainda. Ou se eu procurei, já esqueci. Não tem epilepsia. Eu já li, mas eu esqueci o que era epilepsia. Vamos pensar. O campo mental, a mente, ela é muito pai, né? Então a nossa mente é o pai e o nosso coração é a mãe. E a epilepsia, acredito eu, que fisiologicamente falando, é algo que acontece na nossa cabeça. Então eu vou pesquisar, porque eu lembro, já constelei sobre isso, mas não consigo me lembrar agora. Mas é alguma coisa sobre guerra também. O que mais? Anemia. Anemia. Já disse aqui, toda doença do sangue mostra tristeza e desânimo. Meningite. Toda inflamação representa toda pessoa que está inflamada está com excesso do masculino, com energia yang, ou seja, a raiva. Isso também é Cristina Cairo, tá? Os filhos pegam dos pais não só informação genética, mas também informações psíquicas, emocionais e espirituais. Meningite em crianças representa a falta de paz no coração da mãe. A mãe não suporta mais estar nessa relação conjugal ou do trabalho. Ela está muito negativa, a mãe. A cabeça representa o intelecto, né? Que também é o intelecto em relação aos homens, ou a teimosia de você estar nesse lugar que você não cabe mais. A medula óssea representa as forças da vida que vêm dos nossos antepassados, mães que se sentem submissas e anuladas. Na meningite na criança, então ela está a serviço de mostrar para a mãe que ela precisa se pôr no seu verdadeiro lugar. Um dia, Edson, eu sabia que ia ter essa aqui, da Raquel, autismo. Gente, autismo é tão complexo que nem a medicina explica, certo? Então, assim, eu já constelei diversos autistas. O autismo revela um problema de comunicação muito grave dos nossos ancestrais.
o autismo tem vários espectros, várias formas, né, de gravidade, e autismo está a serviço totalmente dos nossos ancestrais. É claro que existem coisas que dizem que pode gerar autismo, né? Existem aí pesquisas que falam sobre glifosato, né, na nossa alimentação. Eu mesma já escrevi um artigo científico publicado numa revista de grande renome aí, que a gente afirma, né, eu e a Dani, que é uma amiga minha do mestrado, que fizemos esse artigo, e a pesquisa, na verdade, é mais dela, né, porque é ela que fez essa pesquisa sobre os alimentos. Então, alguns alimentos, sim, também influenciam, mas psicossomaticamente falando, a nível do que recebemos dos nossos ancestrais, o autismo revela uma falta de comunicação lá atrás, e que essa criança tem dificuldade de se comunicar. Lá atrás existem várias pessoas, porque o autismo ele é um emaranhado de acontecimentos, então não tem um fato, muitos fatos que acontece, que aquela criança ela paga por 4 gerações, né? No mínimo 4 gerações aí. Então, aquela criança está a serviço de todo o sistema. Por isso que é tão importante os pais se constelarem, os pais se organizarem, para que esses filhos não tenham esse tipo de herança. Então, né, assuma você que é grande algo, não deixe para os seus descendentes. Então, os descendentes estão a serviço de pagar as contas que os ascendentes não olharam. Todas as pessoas que nasceram, e por isso que você nasceu, se você nasceu, você está aqui me ouvindo, e mesmo que você não esteja me ouvindo, né, e um dia vai me ouvir, você tem uma missão na Terra. E se você se nega a cumprir, você está deixando para alguém fazer a sua parte. Então, muitas pessoas vão fazer a sua parte, certo? E às vezes é isso que você está fazendo, deixando para que um neto, bisneto pague sendo autista. Porque o autismo é isso, eu não posso me manifestar do jeito que eu gostaria, porque as pessoas que deveriam ter feito isso não fizeram. Então é uma conta muito pesada que está sendo pago. Mas é muita coisa acontecendo. Pode ter assassinatos, e geralmente tem assassinatos, né? Todas as vezes que eu constelei autismo, tinha assassinatos na família. Então, esse sangue derramado precisa ter um lugar. Nossa, meu avô assassinou, o que eu faço com isso? O que eu tenho a ver com isso? Você tem a ver que você nasceu nessa família. Essa é a sua família. Então, se você veio nessa família, você está a serviço dessa família. Então, tentar, da tua parte, ao menos, colocar a paz, né? Então, a paz acontece quando a gente está no nosso centro. A paz acontece quando a gente está no nosso lugar. Para que a gente esteja no nosso lugar, nós necessariamente devemos olhar os lugares dos nossos ancestrais. Nós somos a continuidade daqueles que vieram antes. Mas para que eu seja de verdade, esteja no meu próprio lugar de Michele, eu preciso reverenciar minha avó, meu avô, meu bisavô, blá, 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 blá. Daquelas pessoas que interferem, tipo, na minha vida, Michele, a minha bisavó interferiu muito. Compreende? Então, eu consegui mais paz quando eu consegui fazer um fechamento com ela. Porque ela não estava em paz. Então, dentro de mim, eu tinha essa informação. Então, é muito importante a gente olhar para isso. As minhas avós também não estavam em paz. Tanto que a minha avó paterna, ela teve Alzheimer, ela teve demência, que são problemas muito psíquicos. A minha outra avó morreu de ataque fulminante do coração. Então, assim, são muitos desavenças de sabores que essas mulheres experienciaram e precisa ser visto, porque elas não foram vistas. A minha avó materna chama Aparecida. E ela, a única coisa que ela não fez na vida foi aparecer. Então a gente tem que saber a história da nossa família. Gente, é imprescindível, não tem saída. Não tem saída. Se você acha que constelação não é pra você, eu sinto muito. Porque é pra todo mundo. A constelação ela não foi desenvolvida por Bert Hellinger. Ela é lei universal. Bert Hellinger apenas deu
conhecimento e divulgou algo que está na Bíblia, que está aí, como a lei da gravidade. Se eu baixar, se eu jogar esse lápis, não tem nenhuma possibilidade dele ir para cima. Tem? Não, ele vai para baixo, porque é uma lei da gravidade. Então, nós temos 3 leis. Primeiro, todos pertencem, você queira ou você não queira. O tio chato pertence, o estuprador pertence, o assassinato pertence, seu ex-noivo, sua ex-noiva, seu primeiro namorado que você transou pela primeira vez, todos pertencem. A pessoa que saiu da sua vida, ela é tão maravilhosa pra você que se você é feliz com o seu casamento, você tem que honrar essas pessoas que saíram, porque seu marido só existe porque essas outras pessoas saíram da sua vida. Todos têm um lugar, tem que estar dentro do nosso coração. Quando eu excluo essa pessoa não é boa, essa mulher não é boa pro meu filho, essa nora é isso, a minha sogra é aquilo, eu estou dando continuidade para os meus filhos pagarem esse preço. Compreendem? Então a gente precisa nos encaixarmos no nosso verdadeiro lugar. Tudo bem, gente? Meu sobrinho nasceu com glaucoma congênito. Pois é. Congênito já explica que sobrou para ele a conta, né? Queridos e queridas, é maravilhosa a minha aula. Eu acho que eu já extrapolei o tempo aqui. O duro de quando eu extrapolo é que eu não consigo postar. E eu mesma, né? Eu não consigo postar porque não tenho tempo para editar essas coisas de vídeo, mas enfim, quem sabe um dia eu contrate alguém que eu ainda não consegui. Se vocês souberem de alguém, pode me indicar. Gente, é isso, tá? Tudo bem, né? Tudo bem? Lupus. Ah, lupus, muito bom, Dani. Lupus é uma resistência em ficar num lugar que a tua alma não suporta mais. Lupus é uma doença autoimune. A sua alma não aguenta mais essa carga negativa, essa opressão. Sistema autoritários. É um grande desgosto. Lupus é um grande desgosto. Um grande desgosto. Essa é a palavra. Muito obrigada, gente. Obrigada por vocês que participaram. Gratidão. Então, para quem chegou, a gente tem uma dinâmica de perceber nossos pais. Essa live vai ficar salva. Vai ficar salva, mas possivelmente eu não vou conseguir publicar no Instagram. Mas eu tenho meu canal que é novo, que é no YouTube. Lá eu tenho todos os vídeos. A gente tem tudo tá lá. Então, vão lá, compartilhe para que outras pessoas consigam ter acesso a essa informação. Mande para pessoas que você ama, né? Que é importante pra gente se conciliar com a nossa família aí, principalmente os membros da nossa família. Curta, compartilha e se inscreva no meu canal, que é muito novo e estou precisando de inscritos aí, gente. Senão o YouTube não vai nunca me dar notoriedade aí desse conteúdo que eu estou publicando aqui pra vocês, compartilhando minha experiência. Se o seu for, ai, Fábio querido, eu também sou sua. Ainda mais agora que eu sei um pouquinho mais da sua história. Mais ainda. Tá bom, querido? Eu que te agradeço pelo seu carinho, sua compaixão. Maravilhoso, Fábio. Tomara que a gente possa ter outras experiências aí juntos. Gratidão, gente. Muito obrigada. Um beijo no coração. Reverencie quem veio antes. Se põe no seu verdadeiro lugar. Constelem. Sintomas de saúde não está no nível da consciência, está no inconsciente. Faça constelação familiar, tá bom? Queridos, gratidão. Até mais.